assuntos hoje, Fábio, não exatamente da Europa. Não, hoje não. Está na América do Norte. Está nos Estados Unidos, né, Jamil? Vai acompanhar a visita do presidente Lula ao presidente Joe Biden. Jamil já está em Washington à espera desse encontro, né, Jamil? Boa tarde para você. Boa tarde, Jamil. Presidente chegando no final da tarde de hoje, né? Exatamente. Adriana, Fábio, bom dia, boa tarde para todos vocês. O presidente chega em pouco menos de 2 horas, às 6h15 da tarde, do horário de vocês, brasileiros, aí no Brasil, no caso, 6h15, 4h15 da tarde aqui. Não há uma programação hoje para o presidente. Ele fica numa casa, numa residência que é oferecida pelo governo americano, fica muito próximo da Casa Branca, 2 quarteirões, para vocês terem uma ideia. Por vários motivos ele fica nessa casa, mas o principal deles é a questão de segurança. Há uma perspectiva, pelo menos nas redes sociais, de protestos bolsonaristas contra a delegação brasileira que chega hoje. Portanto, houve toda uma mobilização, tanto dos americanos como dos brasileiros, para, claro, garantir a segurança da delegação brasileira e das pessoas que também vão visitá-los. Então, amanhã pela manhã, Lula recebe deputados e senadores americanos, entre eles Bernie Sanders, recebe também líderes sindicais americanos e pela tarde há um encontro com Joe Biden. É um encontro relativamente curto, eu diria, um pouco mais de 1 hora. Nessa 1 hora, a quantidade de temas a quantidade é impressionante, porque vai desde meio ambiente, democracia, questão econômica, mas também Ucrânia, China, Venezuela, Cuba, enfim, tem muito assunto para ser tratado, mas, acima de tudo, é um gesto político muito importante para deixar muito claro que o Brasil, ou basicamente que a relação entre os dois países está sendo reinaugurada. Isso, claro, depois de 4 anos extremamente complicados, 4 anos, eu diria, nos quais, nos primeiros 2 anos, houve um alinhamento total do Brasil com Donald Trump, não diria alinhamento, uma subordinação completa entre Brasil e Estados Unidos, no caso brasileiro, em relação aos interesses de Donald Trump. Depois houve uma ruptura, não uma ruptura, mas, claro, Donald Trump perde a eleição, Joe Biden assume e se distancia do Brasil e a relação fica num limbo. E agora, portanto, essa retomada das relações bilaterais. Ô Jamil, podia ser assim agora, fala um que eu falo um. São tantos assuntos, 1 hora só não vai dar para tudo isso. Então podia estabelecer essa regra, ó, Biden, fala um aí, depois passa a vez para mim. Daí a gente fala dos dois lados, dos interesses dos dois lados. Ao Brasil interessa mais a questão de combate à fake news, enfim, iniciativas de fortalecimento da democracia e meio ambiente. Acho que seriam essas as 2 pautas mais importantes na ótica brasileira. Certamente. No caso do meio ambiente, a tentativa de convencer os americanos a também participar desse esforço financeiro em relação à preservação da Amazônia e do próprio fortalecimento dos órgãos brasileiros. Aquilo que aconteceu com a Alemanha há poucos dias, né, de fazer uma sinalização de doação muito grande, mais de R$1 bilhão. Antes, houve a questão da Noruega, também sinalizando com novos aportes, e, claro, a grande expectativa do Itamaraty é de que algo parecido possa acontecer aqui. Agora, não é tão simples a situação como os Estados Unidos. Por quê? Porque o governo americano, em primeiro lugar, não participa de fundos, no caso do Fundo Amazônia, que é controlado por um outro país, no caso a Noruega, ou pelo menos criado por um outro país. Os americanos têm o seu próprio caminho. Um outro obstáculo, esse fundo, no caso, é administrado pelo BNDES, sem a participação direta de um outro governo, o que, claro, para os americanos é sempre um problema. Eles querem ter o controle sobre o dinheiro que é destinado. Então, e não só o controle por conta de corrupção, não é essa a questão é que eles querem determinar para onde vai, para que programa vai aquele dinheiro. Então, o atual formato do Fundo Amazônia é difícil de ser trabalhado. Por isso, existe a perspectiva de que algo paralelo possa ser criado. O importante é que o dinheiro chegue. Isso, pelo menos, é o que tem colocado o próprio governo brasileiro. Então, vamos aguardar.
amanhã se haverá algum tipo de sinalização em termos de dinheiro. O governo brasileiro, e o presidente Lula, junto com Marina Silva, que também viaja junto com a delegação, eles vão falar algo, eu diria, diferente do que foi já dito em Sharm el-Sheikh. Ali, a mudança de tom já aconteceu. Então, os americanos não querem ouvir mais uma vez que o Brasil está de volta, que o Brasil agora está comprometido com o meio ambiente. Querem saber, bom, e aí? E o que vocês estão fazendo, além de falar? E aí, claro, o governo brasileiro vai dizer que as operações, no caso do garimpo, já estão acontecendo, que as operações para o resgate dos indígenas já está acontecendo, etc. E colocar, vamos dizer assim, ação num discurso que já vinha acontecendo. Se vai ser suficiente para convencer os americanos, vamos ver amanhã. É isso. E tem guerra na Ucrânia ainda, né? Tem guerra na Ucrânia. Nesse caso, Adriana, pelo menos o que eu tenho ouvido aqui em Washington, é que não vai ter nenhum tipo de acordo, vai ter quase uma espécie de acordo em estar em desacordo. Né? Você acha isso, eu acho aquilo. O governo americano quer, obviamente, um maior número de países participando do esforço de apoio à Ucrânia. O governo brasileiro diz que não vai fazer isso. O governo brasileiro vai falar mais uma vez, como já falou com Macron, como já falou com Olaf Scholz, como já falou em outras conversas, que quer criar algum tipo de grupo de países emergentes para dialogar com a Ucrânia e com a Rússia. Não é para os americanos o momento de fazer isso. Então, é difícil, obviamente, você ter, além de um diálogo, nada mais concreto. Então, a perspectiva até mesmo de Itamaraty é de que esse tema, claro que vai estar na agenda, sem dúvida nenhuma. Joe Biden vai dizer, queremos vocês a bordo do nosso navio, e o Lula vai dizer, nós queremos estar no nosso navio e queremos que vocês apoiem esse caminho do diálogo. E Biden vai dizer, bom, muito obrigado, vamos para o próximo tema. Então, nessa questão, não deve haver nenhum tipo de acordo. Ô Jamil, antes de dar tchau para você, só uma questão a respeito dessa comitiva, né? Comitiva formada por ministérios estratégicos, até para mostrar quais são os temas que o Brasil pretende colocar à mesa, não só nessa reunião bilateral, mas em outras tantas que acontecerão pelo mundo, né? Obviamente, Mauro Vieira das Relações Exteriores, claro, numa visita como essa, mas Fernando Haddad da Fazenda, Economia, Marina Silva do Meio Ambiente, como você já disse, e Aniele Franco da Igualdade Racial. Quer dizer, ministérios estratégicos que mostram de fato quais são os temas que o Brasil pretende colocar à mesa nas discussões. Há uma agenda paralela para esses ministros ou é só simbólico mesmo? Não, há uma agenda, alguns deles alguns têm uma agenda paralela. Eu falava com a Aniele Franco mais cedo hoje, ela me contava que vai ter reuniões com autoridades americanas que lidam também com a questão racial. Agora, ela também contou algo bastante interessante, ela vai colocar como proposta a retomada de um mecanismo que já existia entre Brasil e Estados Unidos para lidar com a desigualdade racial, e que, olha só que curioso, foi absolutamente asfixiado durante os anos Bolsonaro-Trump. O mecanismo que já existia entre Brasil e Estados Unidos para lidar com essas questões de combate ao racismo tinha sido abandonado. Ela vai, então, propor que isso aí volte a ser considerado e que esse mecanismo volte a existir. Então, como você colocou, são vários ministérios muito simbólicos que, claro, tem essa composição. A participação dela é bastante significativa, né, Fábio? Porque você tem aí, vamos só lembrar, para quem esquece às vezes quem é a Aniele Franco, ela é a irmã de Marielle Franco, justamente uma situação na qual os Estados Unidos também passa, que é a violência contra a população, no caso, afro-americana. E aí você tem, obviamente, uma reviravolta muito grande, se a gente pensar naqueles anos Trump-Bolsonaro, e se você pensar agora nessa visita na composição Marina Silva, Aniele Franco, é uma composição bastante diferente do que a gente tinha visto nos últimos anos. Olha aqui, Jamil, o nosso ouvinte, Gustavo, do Rio de Janeiro, escreveu assim: o senhor Jamil está certo, o senhor Jamil tem razão. Eu fiquei pensando em qual ponto específico ele concordou, né? Mas como eu vi que ele mandou 3 vezes a mesma mensagem, ele achou que você estava certo do começo ao fim. Beijo, volta aqui amanhã, a gente está te esperando.
Volto aqui amanhã. Amanhã tem, obviamente, toda a entrada no Salão Claro. Oval, a parte toda. Vamos ver quais vão ser essas sinalizações. O senhor Jamil vai estar lá presente. Senhor Muito Jamil, bem. estamos te esperando. Beijo, bom trabalho. Tchau, seu Jamil, até amanhã.